Fala aí galera, beleza? Quem fala sou eu, o Edu, que vai mais um vídeo, rapaziada, no canal Fúrico Fute Família. Hoje mais uma visão de cartola pra vocês, bora montar o time, passar dicas e falar da última rodada também. Então, simbora, começar primeiramente com a primeira rodada, tá? A rodada passada, na real, valorizamos cerca de 5 cartoletas, tá? Valorizamos bem essa rodada, deu um up muito bom, né? Botamos bastante jogadores desvalorizados e que melhoraram, tá? Na zaga, nossa zaga começando com a zaga, a gente apostou muito no Flamengo, né? E também no Atlético Mineiro, Palmeiras e Atlético, tá? O Atlético perdeu esse dia no final da partida, isso custou 10 pontos pra gente, né? Então foi muito triste em 11, né? Porque tomou um menos um aqui ainda. O Léo Link ia fazer 10 pontos, que era o nosso reserva, porque hoje botou o Rossi de titular, né? Teve muita alteração no time. Se vocês olharem, quem acompanhou o Instagram viu que o time mudou muito. O Palmeiras se mexeu, o Flamengo mexeu, então a gente teve que mudar alguns jogadores de última hora, né? Então acabou entrando o Rossi, acabou entrando o Varela, acabou entrando o Vitor Reis, né? Então, entrou Arana também, então teve muitas mudanças, tá? Então o Léo Link foi bem, né, mesmo tomando gol, né, tomou um gol no finalzinho bobo, né, mas acontece. O Varela foi bem também, tá, o Ayrton Lucas foi melhor, tá, infelizmente o Ayrton Lucas mitou, a gente não tava com ele. Nós meio de campo a gente apostou no Maurício, apostou no Scarpa e também no Arrascaeta. O Arrascaeta foi muito bem, o Scarpa foi mais ou menos, e daí, né, o Arrascaeta, como falei, já mitou. O nosso ataque foi bem e mal, né, o nosso atacante principal não era o Bolazier, eu falei dele, deixei no banco. Nosso atacante principal era o Mastroeni, do que eu tava torcendo o Mastroeni não jogar é brincadeira, tá. Então, o Mastroeni não jogou, entrou o Bolazier foi muito bem, meteu 2 gols, a gente falou dele, tá? Isso que vai destacar. Era o nosso banco, não tá escalado, querendo ou não. E o Pedro também, que foi o nosso capitão, foi bem também. Já o Estevam se machucou e o Palmeiras não jogou bem contra o Vitória, tá? O Jair que foi bem aqui no banco, tem que ficar de olho pro Jair nas próximas rodadas, que o Jair bem bom de desarmes, tá? Bem bom defensivamente. Vamos falar dessa rodada, que temos dinheiro bom e temos bons jogos para falar. Primeiramente, começando com o Cássio do Cruzeiro, ótima opção para essa rodada também, na minha opinião, tá? Foi uma boa opção na última também, e nessa é outra boa opção também. Tá muito valorizado, tá muito caro, esse dia do Cruzeiro eu acho sim possível, mas eu vou querer apostar em outros SGs para essa rodada. O nosso primeiro SG, quem vamos ter vai ser o do Corinthians, vamos com o Hugo Souza, muito desvalorizado, o Hugo que tá defendendo muitas bolas, tá defendendo muito mesmo, o Corinthians que pegou esse SG contra o Grêmio agora na Copa do Brasil, o Hugo vai ser meu goleiro aqui, caso o Corinthians mantenha um time base bom assim, né, que não mude muito na questão defensiva para não sofrer gols diante do Juventude, tá? Juventude que geralmente tira esse dia dos seus adversários, porém iremos com ele, tá? Outras opções boas no gol. Eu tô indo entre ele e entre o John, tá? O John pra mim é uma boa opção, o pessoal tá indo com pouco, porque os jogadores do Botafogo não é escalados, apenas o lateral esquerdo Cuiabano, tá? Mas eu acho que o SG do Botafogo é bem bom nessa rodada, diante do Atlético Goianiense que tá muito mal. Meteu gol no Vasco jogando em casa, mas eu acho que o Goianiense não vai tá nessa mesma força assim com o Botafogo, tá? O Botafogo é bem mais favorito. Outras opções interessantes também que eu vejo como potencial. O Léo Jardim, um goleiro que defende muitas bolas, tá? E o Vasco em casa é um favorito contra o Bragantino, tá? O Bragantino sempre muito chato e deve tirar esse G. Então, fica nesse peso da balança, assim, sabe? É complicado de apostar nele. O Matheus Mendes contra o Criciúma é uma aposta, mas eu prefiro muito mais as outras que eu já falei. E daí tem lá o Link também, que eu acho que é uma boa opção, tá? Esse sim é uma opção legal, opção diferente. Então eu acho que para mim em casa é sempre bem favorito diante do Grêmio, tá? Que daí eu poupar por causa do. Daí eu poupar um outro jogador por causa da Copa do Brasil, né? Mas lembrando que o Grêmio também não pode poupar muito, que tá louco pra cair, né? E uma aposta diferente pra mim é o Lucas Arcanjo, diante do Cuiabá, o Vitória jogando em casa, a Vitória tava vindo muito mal, não pegou esse erro do Palmeiras, né? Não sofreu gols, tá? Contra o Cuiabá ele pode pegar esse G, tá? Mas a gente vai com o Hugo Souza mesmo, beleza? Nas laterais, meus dois laterais já estão logo de cara. É o William e é Cuiabano. Não tem dúvidas pra mim nas laterais, minhas laterais serão essas, não tem como mudar na minha opinião. O William meteu o gol na última rodada diante do Botafogo, né? Foi muito bem mesmo. Na outra já tinha mitado, nessa a gente vai perder cartoleta possivelmente com ele, mas o William não tem como deixar de fora. Muita assistência, muito desarme, se até gol faz, bate pênalti, tem que ter o William no time nessa rodada contra o Fortaleza, tá? E o outro lateral é o Cuiabano. Né, o Cuiabano também vem numa fase muito boa, provavelmente vamos perder cartoletas com os dois jogadores, tá? A gente vai fazer um time também com outros jogadores desvalorizados, então fiquem tranquilos que a gente não vai perder muita cartoleta, eu espero. Cuiabano 3 gols, 3 assistências e 27 desarmes, muito parecido com o William vem fazendo mais pontos, tá? A média do William é melhor, mas o Cuiabano também muito bom, bem ofensivo, vou estar com ele nessa rodada. Dá pra ir de Arana? Dá pra ir com o Arana, mas o Arana cara, é muito abaixo por enquanto, tá? Quero ver mais do Arana pra escalar mais o Arana, tá? Então, por enquanto, eu tô mantendo o Cuiabano e o William, tá? Acho difícil mudar nas laterais. Se você quer fugir do mais escalados, eu já recomendei o Arana, tá? Já é uma aposta. Mas temos o Hugo do Corinthians, é um cara sempre que tem muitos desarmes, é um cara que aparece ofensivamente também, então acho que o Hugo tem seu potencial contra o Juventude, tá? Acho interessante o Hugo, tá? O Piton é outra opção legal, que é um cara muito ofensivo, um cara que vai muito pra cima. Então, eu também ficaria de olho no Piton pra essa rodada, tá? E daí aqui pra baixo,
aqui já tem menos opções, tá? Eu não vejo com tanta clareza. Se quer fazer uma aposta no lugar do Cuiabano, vai com o Damian. Só que o Damian também não é um cara que entrega tanto, né? Poucos desarmes, uma assistência apenas, então é complicado de apostar no Damian pra essa rodada, beleza? E daí tem o Pumita também, mas daí eu prefiro o Piton. Se você for colocar alguém do Vasco, coloca o Piton na zaga, tá? Nos zagueiros, tá? Vamos pros zagueiros. O pessoal tá indo no Thiago Silva. O Thiago Silva tá fazendo uma média, uma base boa, uma pontuação boa, né? Mas é porque pegou esse G nesses 3 jogos, né? O Thiago Silva entrou, o time do Fluminense pegou esse G em 3 jogos seguidos, tá? Eu não vou com ele, tá caro. E eu não confio nesse dia do Fluminense contra o Bahia, tá? Aí arrancou o gol contra o Botafogo. O Fluminense não é tão confiável ainda, então vou esperar mais um pouco. Jogadores que dá pra ir nessa rodada. Pra mim, o Alonso dá pra ir nessa rodada. O Alonso é um cara que tem desarme, já tá provando isso. E tem também a questão do gols. Já meteu gol na primeira rodada quando ele voltou. Mas nosso primeiro zagueiro vai ser o André Ramalho, tá? Iremos de André Ramalho bem desvalorizado. Esse é um dos caras junto com o Hugo Souza que tá bem desvalorizado no nosso time, né? O André Ramalho já meteu 2 desarmes por jogo, tá? Tem a chance desse G contra o Juventude, então vou tá indo com ele. Um zagueiro bem confiante, bem bom, tá? Irei com ele e bom de Cartola já tá se mostrando ser legal pra Cartola. Zé Rivaldo pode ser uma opção interessante, mas se você for com alguém do Cruzeiro na zaga, eu recomendo o João Marcelo, tá? O João Marcelo foi melhor nessa rodada aqui, a gente falou dele, a gente não foi com ele, mas o pessoal tudo indo de Zé Rivaldo, a gente falou do João Marcelo em vez do Zé Rivaldo, tá? Mas meu outro zagueiro vai ser o Bastos, questão da bola aérea, tem 3 gols, tem desarme também, é pouco, mas a gente vai tentar pegar o SG e quem sabe um bom golzinho de cabeça, né? Ia ser incrível, tá? Então vamos com o Bastos pra saudar, um zagueiro bem seguro, tá? Bem interessante. O jogador que dá pra ir também é o Barbosa, tá? Mas eu prefiro muito mais o Bastos, tem mais desarmes, tem a questão da bola aérea e é bem mais interessante. Eu ficaria de olho no Wagner Leonardo, tá? Esse dia do Vitória pode ser conquistado, então é um cara que desarma e também tem gols, tá? Então o Wagner Leonardo também é um cara interessante pra você fizer uma aposta, tá bom? Eu recomendaria pra uma possível aposta. E daí aqui eu ficaria de olho no Bruno Fux, tá? Mas eu prefiro daí o Alonso. O Bruno Fux tem mais desarmes, mas eu prefiro o Alonso, tá? O Alonso é mais jogador de cartola, na minha opinião, tá? E daí aqui pra baixo eu ficaria com essas opções mesmo, tá? Então pra mim as melhores opções são Bastos, André Ramalho, Júnior Alonso, Thiago Silva e daí, quem sabe, um Barbosa, Wagner Leonardo, tá? Eu acho que são opções interessantes, beleza? Pro meio de campo, tá? Meio de campo a gente vai com a seguinte formação. Lembrei, tá? A gente vai fugir de Flamengo, tá? Flamengo são pós de confronto, vocês vão ver que a gente não vai ter ninguém, tá? Uma porque o Flamengo pode poupar e vai poupar possivelmente alguns jogadores, tá? E o jogo é fora de casa, então a gente vai esquivar do Flamengo nessa rodada. O pessoal está indo de John Arias. O John Arias é a minha maior dúvida pra rodada, talvez, quem vai estar no time, se é ele ou o Scarpa. Por enquanto eu vou estar com o Scarpa, porque é um cara que tá trazendo mais média básica, tá? Mas é legal ter o Arias também nesse jogo, tá? Então eu fico nessa dúvida. O confronto do Galo pra mim é melhor, o Galo não fez uma boa partida contra o CRB, porém o Scarpa meteu o gol, e sem o Hulk ele pode ser o batedor do pênalti, né? Tem que ver se é ele ou o Paulinho. O Paulinho bateu o pênalti no último jogo, tá? Mas o Scarpa também tem a chance de bater pênalti, né? Vai que o Paulinho sai do jogo, o Scarpa tá ali pra bater, tá? Então, por enquanto eu tô com o Scarpa, entre ele e Arias eu tô com o Scarpa, tá? Mas a minha dúvida é muito entre Scarpa e Arias, porque também não quero fazer o meio campo padrão da rodada, né? Não tem como nem com esse homem, 12 pontos de rodada contra o Botafogo, contra o Fortaleza estaremos com ele. 5 gols, 4 assistências, o Matheus Pereira é fenomenal, joga muito. E nossa outra opção é Garro, tá? Não tem como fugir do Garro nessa rodada, tá indo muito bem, tem desarmes, tem assistência, tem gols, tem que ir com o Garro também nessa rodada, é difícil, tá? Pra mim a posição mais mudável do time é essa daqui de terceiro meia, tá? O Scarpa, pra mim, Matheus Pereira e Garro são indispensáveis. Se você quer fazer uma aposta, o Scarpa é uma boa aposta, o Arias também eu acho que é um cara interessante, mas muita gente vai com ele, tá? Daí, na minha opinião, também temos o Mateuzinho, meteu o gol do Palmeiras, mas é um cara que tem 3 gols, 4 assistências, a gente sempre fala do Mateuzinho aqui, e é um jogo que pode ser aberto entre esses dois times, tá? E daí outras opções aqui eu ficaria mais com essas mesmo, tá? Para esta rodada. Eu não arriscaria muitas outras não. Tem o William Oliveira que fez boas pontuações no início do campeonato, depois ele caiu, agora fez 2 boas seguidas, tá? Mas eu prefiro o Mateuzinho, se quiser fazer uma aposta diferente, tá? É... Tem uma questão do Ranieri também, um cara que desarma bastante, 46 desarmes, tá? Acho que o que mais desarma do Brasileirão é o Ranieri, tá? Mas eu ficaria de olho. Já até viu o Aníbal, tem 33, pô, o Ranieri tem bem mais desarme que o Aníbal, né? Impressionante, tá? Mas eu ficaria com essas opções, na minha opinião, tá? São as melhores, é difícil fugir dessas aí que eu falei. Como eu falei, se quiser ver uma aposta, é Scarpa, Mateuzinho, até mesmo o Veiga, acho que poderia ser uma opção interessante, tá? Mas eu não arriscaria muito. E é claro, os meios do Flamengo também, se você tiver confiante no Flamengo, o Flamengo jogou muito bem contra o Palmeiras, um De La Cruz ou um Arrascaeta nessa fase que tá aqui, seria muito bom também, tá? Eu não vou com eles porque é um jogo muito difícil, eu tô indo com jogos mais fáceis.
No ataque, gente, vocês estão vendo que não tem Hulk, né? Não tem Hulk, tá no mais escalado. O Yuri Alberto também tá no mais escalado, também não vai pra jogo. Então a gente vai ter um ataque mais diferente nessa rodada. Nosso primeiro ataque vai ser o Verret, vai estar um time de todo mundo e tem que estar no nosso também, né? 5 pontos, o cara finaliza muito. 47 finalizações é impressionante, cara. É muita finalização, tá? É muita finalização mesmo, mais de 2 finalizações por jogo, facilmente, tá? Então vamos estar com o Verret contra o Bragantino e quem marca os gols do Vasco geralmente é o Verret, né? Só não pode perder pênalti, né? Que a gente sempre coloca o Verret e o Verret perde pênalti a rodo, né? Tá? E agora a gente não vai falar quem são os atacantes, a gente vai passar as dicas, tá? Depois a gente vai fazer o atacante pra vocês ficarem na dúvida de quem eu vou colocar. Outras opções boas, tá? Na minha opinião, opções boas são o Paulinho, tá? O Paulinho sem o Hulk deve ser mais protagonista, deve finalizar mais, deve ter a questão do pênalti também, bateu o pênalti contra o CRB, tá? Então, o Paulinho pra mim é interessante nessa rodada. Eu vejo também outras opções legais. Luiz Henrique e Tiquinho Soares, tá? Tiquinho Soares tem uma ótima pontuação aqui, depois uma outra muito ruim, tá? Mas tem 4 gols e 3 assistências. O Luiz Henrique, 3 gols e 3 assistências, tá? Tá numa fase muito boa, voando mesmo, tá? São ótimos jogadores pra essa rodada, tá? Outras opções também. Daria pra fazer uma aposta, sabe, em quem? Lautaro Dias. Lautaro Dias é uma boa opção, meteu gol nessa rodada. É um jogador bem interessante, Lautaro Dias pra essa rodada. Eu tô em dúvida se eu coloco alguém do Cruzeiro no ataque também, tá? Porque é um jogo bem favorável pro Cruzeiro, mesmo que seja de Fortaleza, é favorável. Temos o Savarino também, mas do Savarino pros outros dois eu prefiro os outros dois, tá? Mas o Savarino também 4 gols e uma assistência, um cara bem interessante pra essa rodada também. Tem o Wesley, se tinha confiança do Corinthians, mas o Wesley pra mim decaiu muito, né? Ele tá fazendo média básica, porém tá decaiu muito na questão de futebol, tá? E daí, pra mim, aqui tem uma ótima opção, tá? Daqui a pouco a gente vai. Barreal do Cruzeiro, tá fazendo uma ótima temporada, 2 gols, 3 assistências, cara muito participativo, muito bom mesmo. Eu acho uma ótima opção o Barreal pra essa rodada. Outra aposta daí seria o Caio Jorge, tá? Mas eu prefiro o Barreal como atacante do Cruzeiro, beleza? Aqui também temos o Vargas, no lugar do Hulk, né? Mas eu prefiro daí apostar no Paulinho, se eu fosse pra apostar em alguém do Galo no ataque, tá? E daí aqui pra baixo, outras opções, eu realmente ficaria com aquelas que eu falei mesmo, tá? Os meus dois atacantes, por enquanto, serão os que estão lado a lado. Vamos no Botafogo, vamos botar em peso no Botafogo. Vamos de Luiz Henrique e vamos de Tiquinho, tá? Os dois bem desvalorizados, os dois com alto potencial de mitada nessa rodada. Estarei indo com Luiz Henrique e Tiquinho, muito provavelmente, tá? Eu tô na dúvida, pra mim o Luiz Henrique não sai do meu time, então a minha dúvida tá entre o Tiquinho mesmo e entre Tiquinho e Barreal, tá? Eu acho o jogo do Tiquinho mais fácil, tá? E também, como a gente já tem um meia, quase um atacante do Cruzeiro, eu queria ter uma opção como se fosse um meio campista, assim, do Botafogo, como se fosse falar. Então a gente vai provavelmente dobrar Tiquinho e Luiz Henrique, tá? Muito difícil de eu mudar desse time aqui mesmo. Como eu falei, minha dúvida tá muito entre Scarpa e Arias, tá? Ou até mesmo o Mateuzinho, mas eu acho que é mais Scarpa e Arias, tá? Porque a gente já tá bastante mudado no ataque tá? E até na zaga, tá? Então a gente vai com um time bem interessante, sem arriscar muito, tá? Treinador, se você tem dinheiro, tá? Pra mim, se você tem dinheiro, as melhores opções são essas aqui. São Seabra. Seabra pra mim é uma ótima opção. Milito é uma boa opção também. Arthur Jorge, e daí temos as apostas, né? Como o Thiago Carpini, pra mim o Ramon Dias também é muito bom. Eu não vou com o Ramon, porque já estamos com 2 do Corinthians, tá? A gente não vai triplicar o Corinthians, porque eu acho que o SG mais arriscado, e o Corinthians, ainda mais sem ter Yuri Alberto, eu acho que é difícil do Corinthians fazer uma alta pontuação. Aqui ele fez boas pontuações, né? Aqui nem tanto, tá? E daqui pra baixo, realmente, se você não tem dinheiro mesmo, tem que ser o Petit, tá? Difícil você apostar no Jair Ventura, eu iria no Petit, beleza? Nosso treinador vai ser o Arthur Jorge, tá? Por ter um confronto viável, por ter um time também equilibrado que faz boas pontuações. Mas eu tô até pensando se a gente vai, talvez com o Seabra, pra ter uma dobra de SG do Cruzeiro, sabe? Que meteu 3 gols no Botafogo, meter 3 gols no Fortaleza pode ser possível, tá? Então é um confronto complicado, mas a gente pode ter um Seabra pra duplicar Cruzeiro, duplicar Corinthians e duplicar Botafogo, em vez dessa triplicada do Botafogo. Por enquanto eu tô com o Arthur Jorge, não sei se irei mexer, mas por enquanto estou com ele, beleza? Vamos pro banco de reservas, no gol, vamos de John, tá? No banco vamos de John. Nas laterais, vamos de Hugo. Difícil não ir com o Hugo na lateral reserva, tá? Tem poucas opções de laterais, assim. Na zaga, vamos de Barbosa. No meio, iremos de... Será que vai de William Oliveira? O Ranielli. Vamos apostar no Corinthians, né? Vamos de Ranielli, por causa dos desarmes. E no ataque, vamos com o nosso atacante, que eu falei que eu tô em dúvida, né? Vamos de Barreal, beleza? Capitão, gente. Capitão, pra mim, os melhores são os 3 do ataque. Os 3 do ataque são os melhores, na minha opinião. Junto com o Matheus Pereira e Garro. É difícil você escolher um capitão pra essa rodada. O Garro é um cara muito de média básica, tá? Um cara que pode estourar nessa rodada também, tá? Então é bem complicado pensar no capitão pra essa rodada. O Matheus Pereira também é um cara que estoura sempre, tá? Eu vou tentar pelo jogo mais fácil na teoria e com um time mais seguro, tá? Então a gente vai com
Luiz Henrique de capitão. Sim, vamos fazer uma aposta no Luiz Henrique de capitão. Tá numa fase melhor que do Tiquinho, na minha opinião. O Tiquinho acabou nem jogando a última partida, então vai que não joga, né? Vai que joga Igor Jesus, tá? Mas vamos de Luiz Henrique para essa rodada como nosso capitão, beleza? Porque o Luiz Henrique não vai ser do time, nem o Verratti, né? Mas nem o Matheus Pereira, nem o Garro, mas a gente vai fazer essa aposta no Luiz Henrique, beleza? Então esse foi o time, rapaziada, 117 cartoletas, um time que tem muita chance de valorizar, tá? A gente tem jogadores sim valorizados, mas olha aqui, se vocês olharem os jogadores mais valorizados em questão, tipo, vamos perder cartoleta, possivelmente o William Cuiabano, tá? Matheus Pereira possivelmente vamos perder, e daí que a gente tem o Garro com essa possibilidade também, tá? Mas o resto, gente, o Hugo Souza bem desvalorizado, o André bem desvalorizado, o Bastos muito fácil de valorizar, o Scarpa também com facilidade se for bem, tá? O Garro tem possibilidade sim de valorizar. O Verratti, tranquilo, se meter um golzinho já começa a valorizar, pelo menos não perde. Mas Luiz Henrique e Tiquinho, muito potencial, tá? O Luiz Henrique, Tiquinho, André Ramalho e Hugo Souza, muito fácil de valorizar. Então, estamos com um time bem equilibrado em questão de valorização. Vamos tentar pegar umas 2, 3 cartas dessa rodada aí, pra gente continuar subindo e tendo dinheiro para contratar, pegar jogadores melhores pra rodada, beleza? Então é isso, gente. Esse foi o vídeo, tá? Deixa o like, se inscreve, compartilha se você gostou do vídeo. Segue lá no Insta, eu sempre postando quando sai vídeo novo. E também, quando posto as mudanças no time, você fica o primeiro a saber se você for lá no Instagram antes da rodada fechar, né? Uma horinha antes, porque sai as escalações e a gente pensa se troca ou não, dependendo da escalação também. Ou se realmente tem uma mudança assim, de pensamento, a gente vai lá e muda, beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado, valeu, falou e tchau, família. Bora, muscabitada.